Bom, gente, agora nós vamos ver um pouquinho de geometria espacial, que é um estudo muito bom dentro da matemática. Eu particularmente gosto. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos estudar é o bloco retangular. O que é o bloco retangular? O bloco retangular, ele possui faces congruentes e faces paralelas. Ou seja, se você pegar ali uma caixinha de sapato, uma caixinha de remédio, todos eles são blocos retangulares. Por quê? As suas faces são congruentes e são paralelas. Exemplo, vou colocar aqui para vocês, né? Não poderia deixar de citar aqui um bloquinho retangular aqui, ó. O que são faces congruentes? Por exemplo, essa lateral aqui, ela é congruente à outra lateral aqui, ó. Ela é congruente. Então, essa face é congruente com essa. Elas possuem a mesma medida, tá, gente? Essa face aqui, ela é congruente com essa aqui, ó. Também porque possui a mesma medida. A face superior é congruente à face inferior. São congruentes porque possuem a mesma medida, certo? Então, beleza. Aqui eu estou apresentando para vocês um bloco retangular. Vocês já conhecem as faces e sabem que elas são congruentes. E sabe que elas são paralelas, ou seja, essa face aqui é paralela a essa aqui porque elas estão na mesma posição e elas crescem para o infinito, certo? E elas não vão se tocar, não vão ter intersecção, porque essa face aqui, ela só toca com essa aqui, com a de baixo e com a do lado. Agora essa de cá, ela não tem toque com ela, tá? Ou seja, elas estão assim, ó, posicionadas assim e assim. Ou seja, uma cresce para cima e para baixo e a outra também. Nunca vão se tocar uma na outra. Então, por isso que elas são ditas paralelas. Aqui também é paralela com essa. E a de cima é paralela com a de baixo, ok? Agora, vamos à questão dos vértices, né? Os vértices do bloco retangular. Onde é que estão os vértices? Gente, os vértices nada mais é do que essas quininhas aqui, ó. Aqui um vértice, aqui outro, aqui outro, aqui outro. E aqui também, ó. Aqui outro vértice, outro vértice, outro vértice e outro vértice. Ou seja, as pontinhas, as quinas de qualquer caixinha são os seus vértices. Então, essa aqui tem quantos vértices? 8, né, gente? Porque é 4 de cá e 4 de cá, tá? Agora, arestas. O que são arestas? Arestas, gente, são essas quinas aqui da caixa do lado, na lateral. Essa dobrinha aqui, ó. Porque se vocês imaginar que tem uma reta, certo? Aqui, ó, tem uma reta aqui, tem outra reta aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Então, as arestas são as retas que formam as laterais da caixinha, onde tem as dobras, tá? Então, quantas arestas tem aqui, gente? Ó, são 4 aqui, certo? Nós temos 2 aqui e 2 aqui. Então, 4 e 4, 8. E mais 4 nas laterais, 12. 12 arestas, tá vendo, gente? Então, a gente tem sempre que saber isso aqui, tá? Ok. Agora, nós vamos perguntar para vocês. Se fosse para mim encher essa caixinha de areia, eu pegar ela e encher ela de areia, quanto de areia caberia dentro dela? Quando eu faço essa pergunta, eu estou perguntando para vocês o volume de um bloco retangular. Volume é o que cabe dentro do bloco, tá? Para vocês acharem o volume, vocês vão pegar a medida do comprimento, da largura e da altura e multiplicar. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar obtendo o volume. No caso dessa caixinha, eu até fiz as anotações. Eu peguei uma régua, aí eu medi o comprimento dela aqui, ó. Eu medi esse comprimento com a régua aqui, aí deu 13 centímetros. Aí eu medi a largura. A largura é esse pedaço aqui, ó. Daqui até aqui. Deu 8 centímetros. E a altura, eu medi a altura da caixinha assim, dela deitada, tá? Aí eu medi assim
e deu 6 centímetros. Ah, Isabel, mas se eu fizesse tudo o contrário, assim daria certo? Dá certo também, gente, tá? Vocês considerar a altura assim, o comprimento assim e a largura assim, a resposta é a mesma, tá, gente? Não tem problema, não. O tamanho da caixinha não muda, não, as medidas dela, tá? Então, para você saber o volume, você pega e multiplica as 3 medidas que a gente obteve, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. O que cabe dentro dessa caixinha de areia? O volume será o comprimento, que é 13 centímetros, vezes 8 centímetros, que é a largura, vezes a altura, que é 6. Aí é só eu multiplicar 13 vezes 8 vezes 6. Deixa eu ver aqui quanto que vai dar. 13 vezes 8 vezes 6 vai dar 624, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, 624. Como a medida é em centímetro, eu coloco centímetro cúbico. Por que centímetro cúbico? Gente, porque essa caixinha, ela está em 3 dimensões, comprimento, largura e altura, tá? 3 dimensões, então coloca a unidade em cúbico, tá? Então, de areia, ela cabe 624 centímetros cúbicos nessa caixinha aqui, tá bom? Então, todo volume de bloco retangular é só vocês usar essa regrinha, tá? É só multiplicar as 3 medidas, comprimento, largura e altura. Agora, vamos para o cilindro. Todo mundo sabe o que é cilindro, não sabe, gente? Cilindro é um objeto redondo? Sim, vou apresentar para vocês. Aqui eu tenho um modelo de cilindro, tá? Isso aqui é um modelinho de cilindro, né? O cilindro possui faces. Que faces são essas? Nós temos as bases, ó, a base superior e a base inferior, que é o fundo. Tudo em forma de círculo, circunferência, né? Aqui, ó, uma circunferência, é redondinho aqui e redondinho aqui. A gente tem 2 bases dessa. E a gente tem a face lateral, que é o lado, tá, gente? Que é o lado do meu cilindro, certinho? Agora, se eu perguntar para vocês, gente, eu quero encher isso aqui de água. Quanto de água eu coloco aqui dentro? Qual seria o meu volume? Todas as vezes que vocês for achar o volume de um cilindro, vocês vão utilizar essa regra. Vocês vão multiplicar o π, todos já sabem, né? A gente já fez experimento que o π vale 3,14, não é isso, gente? Multiplica o π vezes o raio ao quadrado. Pessoal, eu fiz a medição. Para mim medir o raio, eu fiz isso aqui, ó. Eu baseei metade aqui do copinho e medi com a régua aqui, eu medi o diâmetro, tá? Aonde está o raio? O raio é metade do diâmetro. Então, eu medi o diâmetro na boquinha do copo do cilindro e deu 6 centímetros, tá? O diâmetro aqui deu 6 centímetros da minha figurinha. E eu medi também a altura desse copinho aqui com a régua. Eu medi a altura dele aqui, deu 15 centímetros. A altura deu 15 centímetros. Para mim calcular o que cabe de água dentro do copo, eu pego esses dados e jogo aqui na fórmula, ó. Só que o diâmetro, eu tenho que passar ele para raio. Ó, o raio, ele é metade do diâmetro. Então, se o diâmetro deu 6, o raio mede quanto, gente? 3, porque ele é a metade. Então, eu tenho que usar esse 3 aqui e a altura 15. Então, vamos calcular quanto de água cabe? O volume do cilindro é 3,14, que é o valor do π, vezes o raio ao quadrado. Então, nesse caso, fica sendo 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 15. Agora, eu vou resolver só isso aqui primeiro. Vou descer o 3,14 vezes 3 ao quadrado, 9 vezes 15. Agora, eu multiplico os 3 valores aqui, eu vou obter o meu resultado. Deixa eu multiplicar aqui. É 3,14 vezes 9 vezes 15. 9 vezes 15. Vai dar 423,9. 423,9 centímetro cúbico de água que cabe aqui. Certinho, pessoal? Então, tá aí a maneira como eu calculo o volume de qualquer cilindro, tá? De qualquer cilindro, você usa esse método aqui.